Qual a importância, então, desta aula de hoje, né? É para nós conseguirmos identificar, né, as diversas seitas que existem, né? Tá, eu vou saber de todas as seitas? Não, não vai. Tá? Você não vai saber de todas as seitas. Mas eu vou dar aqui para vocês umas regrinhas básicas apenas, né? Para que você consiga identificar essas seitas, correto? Agora, qual é a importância disso? Olha o que diz o texto aqui em 2 Pedro 2:1. Seitas e heresias. Eu acho que na de vocês é a segunda aula. Aula 6, amigo. Aula 6 no seu? Então, dá uma olhadinha em 66. Seitas e heresias. Fechou então, né? Ó, 2 Pedro 2:1. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Tá? Então você observa o seguinte, ó, que o texto está dizendo que haverá falsos profetas, falsos mestres, pessoas ensinando heresias, tá? E elas são, além de destruidoras, elas vêm de forma encoberta. Esse que é o problema. Ela vem de forma encoberta. E qual é o problema de vir de forma encoberta? É que a gente não consegue descobrir facilmente. A gente não descobre facilmente. Precisa de estudar aquele assunto para que a gente possa, então, ver o que realmente está sendo ensinado ali. Tá? A palavra heresia, a hereses, no grego quer dizer escolha, opinião. A heresia é uma fé, uma escolha, a opinião diferente da palavra que foi dada aos nossos pais. Uma equação equilibrada para se pesar se algo é herético ou não é, são as 4 operações da matemática. Quais são as 4 operações da matemática? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Como que eu posso, então, descobrir que aquilo é uma seita ou que existe uma heresia por meio dessas 4 operações da aritmética? Vamos para a apostila. Adição. O grupo adiciona algo à Bíblia, isto é, sua fonte de autoridade não se restringe somente à Bíblia. Por exemplo, Adventista do Sétimo Dia, Testemunha de Jeová, Mórmons, Espiritismo, Islamismo, Catolicismo Romano. Vamos para a Adventista. O que eles têm além da Bíblia? Eles têm os escritos de Ellen Goldwhite. Vocês já ouviram falar sobre ela? Já? Então, Ellen Goldwhite, ela é a profetisa, né, deles, e eles colocam tanto a Bíblia como também os escritos dela na mesma intensidade de rodapé. Tá? Então, os dois ali, para eles, são como se fosse a mesma coisa. Tá? Então, adicionou algo à palavra, já era. É adição. Tá? Testemunho de Jeová. Eles têm as revistinhas dele, Sentinela, Despertai, né, Torre de Vigia, né? Porque aqueles que batem na sua porta, que dali são os peão de obra, eles ali são a grande multidão, né? Que eles julgam ser a grande multidão. O grosso, que são os cabeças que estão no comando de tudo, é o que eles chamam de 144 mil. Eles não estão aqui no Brasil, a sede deles é lá no Brooklyn. E de lá, eles emitem as revistas e enviam as revistas traduzidas para diversos países e então o pessoal acaba aderindo, né, ao que se é falado ali. Então, o que vai na tua porta lá bater, né, eles não têm o poder de traduzir a palavra. Traduzir não, interpretar a palavra. Eles não têm o poder de interpretar a palavra. Eles só pegam a palavra interpretada e ensinam e passam para os outros. Tá? Os mormons já devem ter visto, né, que ele geralmente anda em dupla, né, com uma calça escura, uma camisa ou camiseta, camisa de manga comprida, ou uma camisa, né, de polo, branca, com um dizer aqui, né, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E o que eles têm, que eles acrescentam?
o livro de Mórmon, que é uma Bíblia azul, tá? Que eles chamam de pérola de grande valor. Então, quando eles forem abordar vocês, eles vão vir primeiro com a Bíblia, né? Mas depois vem com esse livrinho aí. O Espiritismo, Allan Kardec, que é o Evangelho segundo Allan Kardec. Eles têm a Bíblia, mas também têm esse Evangelho segundo Allan Kardec. Então, eles vêm numa boa com a Bíblia, mas eles vão usar como carro-chefe o Evangelho de Allan Kardec, tá? Islamismo, isso é muito fácil. Eles nem a Bíblia usam direito. É o Alcorão. Né? Eles têm um Alcorão, né? E eles dispensam ali a Bíblia que diz que foi adulterada, que foi acrescentada, que não sei o quê. Maomé. Foi Maomé que escreveu o Alcorão. Tá? Às vezes eu tive a oportunidade de começar a ler o Alcorão, que eu me criei com os libaneses, né? Assim, em relação à mulher, eu acho que a mulher é a última das últimas... São. Mulher, para eles, não pode ensinar, não pode falar. No culto, as mulheres ficam atrás, os homens ficam na frente. Vê que essa família que eu me criei, tudo com eles, ali desde a infância, eles não são assim. Os filhos, os esposos têm livre e arbítrio para tudo, né? Mas um dos filhos dele estuda muito bem e eu tive a curiosidade. Tipo, gente, isso aqui... Me senti assim, a última das últimas vezes, sabe? Na mulher ali é muito... É humilhada, né? Muitas das vezes. E, por exemplo, claro que existem várias ramificações do islamismo, né? Como você mesmo disse, lá eles não tratam as mulheres dessa forma, mas o irmão dele trata, né? Se você for ver, existem grupos xiitas que se vê um islâmico sem barba, eles começam a criticar, isso é heresia e tal, né? Tem como acender essa luz aqui? É a de cima. Deixa eu ver se é aqui. Não, então é aqui, ó. Pronto. Eles vão dizer que isso daí é heresia, né? Que tem que colocar a barba, que um verdadeiro islâmico tem que ter barba. Olha, imagina eu que não tenho barba, não nasce barba aqui em mim. Eu nem nasci para ser islã, né? Só nasce aqui, ó. Se eu deixar crescer, fica igual um bode, né? Então deixa quieto, por isso que eu tiro. Que não nasce mesmo, que não nasce barba aqui em mim, né? Nem nasci para ser islâmico. Mas tem uns que são xiitas mesmo, tem uns que são radicais, tem outros que são mais moderados. É igual judeu, tem judeu que é radical, tem judeu que é moderado, que é reformista, tem vários tipos de judeus, né? Catolicismo romano. O catolicismo romano, ele tem não somente a Bíblia, tem os apócrifos, né? E também tem a tradição. O grande problema do catolicismo é a tradição, tá? Porque eles pegam a tradição e colocam no mesmo pé da Bíblia. Então, por exemplo, Maria está lá no céu intercedendo por nós. A Maria não morreu? Não. Ela está lá intercedendo. Eles acreditam nisso com toda a força do ser. Por quê? Porque eles acreditam que a Maria foi assunta ao céu, igual Jesus foi assunto ao céu. Mas isso é o quê? Tradição. Eu estou aqui com uma revista que é de 2000. Né? Deixa eu entrar aqui na página. Ó, estava até... Tirou certinho aqui, né? Aqui vai mostrar algumas comparações, né, que ele vai falar aqui sobre o catolicismo, né, e tal. Ele vai colocar aqui algumas comparações do que nós cremos e o que eles creem, tá? Aí vai dizer assim, ó, o fundamento da Igreja Católica, São Pedro, nós, Jesus Cristo. O cabeça da Igreja Católica, Papa, nós, Jesus Cristo. Mediador entre Deus e os homens, eles, Maria e todos os santos, nós, Jesus Cristo. Né? A Bíblia Sagrada como autoridade para nós, para eles, a Bíblia, a tradição e o magistério da igreja, que são o clero, né, e tudo mais. Né? Objeto de culto, né, somente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Para eles, né, Pai, Filho e Espírito Santo, Maria, hóstia, santos, imagens, relíquias. Após a morte, estarmos com Cristo. Para eles,
o fogo do purgatório, né? Então é só uma pequena comparação isso aqui. É só uma pequena comparação, porque, olha, né, tem muita coisa aqui que eles praticam aqui que está... Mas eles não veem isso aqui como uma heresia, por quê? Porque eles acreditam na tradição. Se eles acreditam na tradição, então, né, como é que você vai dizer que ele é heresia para eles? Né? Subtração. O grupo subtrai algo da pessoa de Jesus. Ou seja, exemplos aqui. Maçonaria. Jesus foi apenas um grande mestre. Só nos ensinou alguma coisa. Né? Legião da Boa Vontade. Aqui não tem essa religião não, né? Tem mais lá no Rio, né? De Alziro Zaru. É um braço do Espiritismo. Jesus foi apenas um homem bom que fez coisas boas, um ser iluminado. Né? Testemunho de Jeová. Jesus é um ser criado. Né? Mormon. Jesus é irmão de Satanás. Não eles não vão falar assim de cara porque vai assustar, né? Mas isso aí é só para quem está mais avançado. Mas eu já falo logo de cara para o pessoal correr. Né? Islã é só um profeta. Só vem ensinar coisas boas. Budismo e hinduísmo. Jesus é um ser iluminado que alcançou o seu karma, né? E tal. Então, subtração. Tudo aquilo que subtrai, né, a deidade de Jesus. Multiplicação. Pregam a autossalvação. Crer em Jesus é importante, mas não é tudo. A salvação é pelas obras, às vezes repudiam publicamente o sangue de Jesus. Exemplo, Sejunoye, Mormons, religiões afro, espiritismo. Agora, de todos aqui, vou me deter em um que é o espiritismo. Agora, você imagina, para que eu vou precisar de Jesus se a minha salvação depende de sucessivas reencarnações? E em cada reencarnação que eu tenho, eu vou melhorando. Para que Jesus, então? Se vai depender de mim, que no final você é salvo. No final você é salvo. Para que eu vou precisar de Jesus se já tem reencarnação? Não tem lógica um negócio desse, né? Então, é a multiplicação, divisão. Dividem a fidelidade entre Deus e a organização. Desobedecer à organização ou igreja equivale a desobedecer a Deus. Não existe salvação fora do seu sistema religioso. Exemplo, Testemunho de Jeová. Se sair de lá, já era, meu irmão. É considerado apóstata, vai para o inferno, vai morrer. Não pode sair da Testemunho de Jeová. E eles levam isso a sério. É considerado apóstata e não vão herdar o reino de jeito nenhum. Acabou. Acabou. Família abandona todo mundo. Vamos supor, sair pode voltar? Eles deixam voltar? Pode voltar, pode. Mas se ficar saindo e voltando, eles não aceitam. Eles vão ver que você não é tipo um porco que volta para o vômito direto. Né? Os mormons, Islã, Fé Babai, entre outros. Pois é uma religião, né, do Oriente Médio, tá naqueles países árabes ali, é uma religião bem pequenininha, não tem muita gente ali não. Eu só botei aqui por curiosidade mesmo, só para ver se alguém ia perguntar. Essa LBV, né, Legião da Boa Vontade, é um camarada que fundou ali, né, tem o seu cabeça ali, tem a questão da salvação que é por intermédio dele e pronto, não tem muita coisa não. São mais por exemplo, só na Índia são 3 milhões de deuses, gente, na Índia. Né? Até os animais são cultuados ali. Existem várias religiões, né? Muitas religiões. Eu estou pegando as principais do Brasil. Né? Por exemplo, aqui eu coloquei na multiplicação religiões afro. Religião afro, candomblé, quimbanda, umbanda. Tem um monte de religião afro. Né? Todas elas com a sua história, com os seus deuses, né? Com a sua forma. Todas elas. Né? Então, se a gente for pegar um por um aqui, a gente vai passar 3 anos e vamos terminar. Né? Catolicismo romano. Todos sabem que o título Papa é empregado para o supremo chefe da Igreja Católica Apostólica Romana. Este termo vem do grego e significa pai. Já em latim, é formado pela junção da primeira sílaba de 2 palavras, pater patrum, que quer dizer pai dos pais. Mas o significado que os católicos mais gostam de conferir é Petri, apostoli potestate mancipiens,
isto é, aquele que recebe a autoridade do apóstolo Pedro. Tá? Agora, é Petri, tá? O apóstolo, eles não falam isso não, é só o Petri mesmo. Tá? Então, eles entendem que o Papa é o que recebeu, né, toda a autoridade provinda já do primeiro Papa que eles chamam que é Pedro. Certo? Aí, segundo a doutrina católica, o Papa é o sucessor de São Pedro no governo da Igreja Universal. O universal ali é porque católico é universal, tá? Não é a Igreja Universal do Reino de Deus, não, né? É outro universal, né? E o vigário de Cristo na terra. Tem autoridade sobre todos os fiéis e sobre toda a hierarquia da Igreja, além da autoridade espiritual. Exerce uma territorial interrompida de 1870 a 1929, que a partir de 1929 foi limitada ao estado da Cidade do Vaticano. Tá? Então, o menor país do mundo hoje é Vaticano, tá? Que fica dentro de Roma ali, certo? E isso foi a partir de 1929. Vamos continuar vendo aqui, Olha só que interessante esse texto, gente. Olha o que diz aí, E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Barjonas não é porque é sobrenome dele não, tá? Barjonas é porque está falando aqui no hebraico, Bar é filho, tá? Filho de Jonas, tá? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Agora, preste atenção nessa parte aqui, Pois também eu te digo que tu és Pedro, Petros no grego, e sobre esta pedra, e sobre esta Petra, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do mundo dos mortos, né, não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então vamos tentar aqui entender o contexto. Pedro chega e fala para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Aí Jesus chega para ele e fala: Bem-aventurado, muito bom. E você é Petros. O que é Petros no grego? Uma pedrinha. Tu és uma pedrinha, um Petros. Tu és uma pedrinha. E sobre esta Petra, que Petra? Esta Petra que você acabou de falar que eu sou. Tu és o Cristo. O que é Petra no grego? É rocha. Petros, pedrinha. Petra, rocha. É aquela mesma palavra que está lá em Mateus 7,24, quando Jesus fala assim: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a Petra. Ali é Petra, né? Petra é rocha, Petros é pedrinha. Então, tu és uma pedrinha. E sobre esta rocha, qual rocha? Esta rocha que você acabou de declarar que eu sou, edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Agora, o que eu falei tem sentido ou não tem? Vamos ver o que os apóstolos eles falam. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Lembra da primeira aula que nós falamos sobre como se faz para poder identificar uma pedra de esquina? Bate na pedra, joga fogo na pedra, joga água gelada na pedra, e só tem uma pedra de esquina numa casa, numa construção. Então não existe outro fundamento. A única pedra de esquina aqui é Jesus Cristo, e não Pedro. Efésios 2,20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, olha aí, apóstolos entra Pedro, tá? Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus
é a principal pedra da esquina. Pedro é apóstolo, uma pedrinha, mas a pedra da esquina, a rocha, é Cristo. 1 Pedro 2,7. E assim para vós o que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Tá? Então, biblicamente, a pedra principal é Cristo. Tradicionalmente, vão dizer que é Pedro. Percebe? Só que nós não usamos de tradição. Nós usamos a Bíblia, né, como diz lá, né, os reformistas, né, sola Bíblia, sola fé. Né? Então é só a Bíblia e mais nada além dela. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os mórmons. Né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Igreja SUD, foi fundada por Joseph Smith Jr., nascido em Sharon, estado de Vermont, nos Estados Unidos, em 23 de dezembro de 1805. Joseph Smith declarou que Deus, o Pai, em forma humana, e Jesus Cristo apareceram para ele em 1820 e que ele perguntou-lhes qual de todas as seitas era a verdadeira, a fim de saber a qual unir-me. Joseph Smith diz: foi-me respondido que não me unisse a nenhuma delas, porque todas estavam erradas. Ó, que engraçadinho ele, né? Que todos os seus credos eram uma abominação à sua vista. Pérola de grande valor. Joseph Smith, né, capítulo 2, versículo 14 e 20. Pérola de grande valor é aquele livro que eu falei, né, que eles colocam como a adição. A adição. A adição adiciona algo à palavra. Né? Então você percebe aí que ele estava na casa dele, ele recebe a visita do anjo Moroni, tá? E esse anjo Moroni informa para ele, depois, mais na frente, né, que haveria ali placas de uma linguagem egípcia reformada, né, que ele iria encontrar e que ali seria, né, a pérola de grande valor para ele. Tá? Agora, você observa, né, que no primeiro encontro que ele teve, que foi o Pai e o Jesus, né, que apareceram para ele, ele vem dizendo que todas as religiões estão erradas, todas, né? E que ele teria que criar uma nova religião. Na verdade, eles não vão dizer criar, eles vão dizer a palavrinha que toda pessoa que adora uma seita gosta de ouvir: restaurar, né? Só que a restauração desses camaradas, nunca você vê nada sendo pregado lá atrás. É uma restauração que parte dele apenas. Onde é que isso é restauração? Exemplo. Eu creio que Deus está restaurando a sua igreja, que Deus vai avivar a sua igreja, eu creio em tudo isso. Mas se eu creio numa restauração, no mínimo aquilo que eu acredito tem que ter alguma voz no passado. Porque se é para restaurar, é porque um dia isso foi assim, né? Então, eu pego livros, por exemplo, do primeiro século, do segundo século, e vejo muita coisa que nós ensinamos hoje que tem voz dos primeiros cristãos. Isso é restauração. Agora, restauração não é eu chegar aqui e inventar uma coisa nova. Isso não é restaurar nada. Se é novo, como é que a gente está restaurando? Vocês estão entendendo? A gente não restaura algo novo, né? A gente restaura algo que foi o quê? Sucumbido pela verdade, né? Pela mentira, perdão, ficou sucumbido pela mentira. E aí a gente vai restaurar aquilo que um dia foi verdade, né? E os mórmons não passam no crivo de nada disso daí, tá? O que a Bíblia declara sobre as revelações de um outro evangelho? Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema. Gálatas 1:8. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis, 2 Coríntios 11:4. Por que com razão sofrereis? Se imagina, gente, se a moda pega, eu sei que tem gente que acredita em astrologia,
acredita em signo e está na igreja, né? Acredita em toda essa pataquada aí. Um ou outro não vai fazer mal. Uma hora a gente chega ali e senta e conversa. Mas você imagina se pessoas de influência acreditassem nisso. Um líder de GPS, por exemplo, né? Um novo convertido, ele não ia saber diferenciar o que é certo e o que é errado, porque não tem contato com a Bíblia. Ele ia acreditar. Ele ia acabar acreditando. E aí, depois, para consertar é um problema. Aí é o que Paulo fala, com razão vocês vão sofrer. Vão sofrer por quê? Porque vocês estão pregando um outro evangelho. É um outro espírito de adivinhação que tem entre vocês aí. Tem muita gente que crê, né, em estrela, constelação e tudo mais. Né? E é crente. Né? Então, se não matar isso no início, depois para tirar vai ser um problema. Daqui a pouco ela vai estar lá na revista contigo, naquela revista, para saber o que vai acontecer amanhã com ela. Né? Ou seja, o quanto antes matar essas heresias aí, né, melhor. Vamos ver aqui, ó. Os mormons acreditam que Jesus Cristo foi o primeiro filho espiritual, nascido a Deus, o Pai Celestial. Os mormons acreditam que não só Jesus e Lúcifer eram filhos espirituais de Elohim, mas que os seres humanos também são filhos espirituais. Em outras palavras, eles acreditam que Deus, anjos e homens são todos da mesma espécie, uma raça, uma grande família. Né? Essa família é muito unida, né? Tá lá o diabo, Satanás, demônio, anjo, todo mundo é igual. Todo mundo é um ser criado da mesma forma. Inclusive, eles dizem que quando a Bíblia fala, né, que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, é porque Deus é um homem de carne e sangue também. Que Deus é igualzinho a nós, porque a imagem é semelhança. Né? Então, se nós fomos criados à imagem e semelhança dele, então é porque ele se faz espiritual, mas a essência dele mesmo é carne e sangue, é o que eles ensinam. No caso, o Pai. Né? Mas aí o que diz o texto de Colossenses 1,14? Né? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ou seja, nele habita toda a plenitude da divindade. Aí é Colossenses 2,19, né? Nele habita toda a plenitude da divindade. Nele habita toda a plenitude da divindade. Nele foram criadas todas as coisas. Ele é o princípio de tudo. Quando diz que ele é o princípio de tudo, não é que ele teve um princípio, mas é porque nele se principia tudo. Tá? E ele também é o primogênito dentre os mortos, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais voltar para lá. Porque, por exemplo, Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo, né? Morreu 2 vezes. Né? Lázaro morreu 2 vezes. Então vamos ver aqui, ó. Espiritismo. No dia 3 de outubro de 1804, nascia em Lyon, na França, Allan Kardec, educador, escritor e tradutor francês, que ficou famoso pela doutrina espírita. Allan Kardec procurou demonstrar que o espiritismo em nada tem a ver com o sobrenatural, porque para ele isso era uma superstição, mas ao atrelar a ciência, obrigatoriamente se fez necessário vincular a origem da humanidade à teoria da evolução. Então, qual é a charada aqui deles, né? Eles dizem que tudo foi criado por meio da evolução e não por meio, né, da fé. Deus não criou as coisas por meio da fé, foi tudo feito por meio da evolução. É o que eles dizem. Por quê? Porque quando você for querer argumentar com eles, vão dizer, não, porque isso aqui é científico. Isso aqui é científico. Né? Fala, querido. Pode ficar à vontade, pode entrar. Né?
Isso aqui é científico, né? Então, eles vão sempre atrelar dessa forma. Como no século XIX, o que estava em voga era o quê? Quem estava no século XIX vivo, gente? Karl Marx, Freud, olha só a gente, né? Darwin. Ele acabou entrando na onda. Ó, em 1859, Charles Darwin lança o livro A Origem das Espécies. E em 1868, 9 anos depois, Kardec lança o livro A Gênese, onde ele afirma no capítulo 11 que o corpo do macaco tinha servido de primeiras vestiduras para os espíritos humanos. Então, qual é a jogada aqui? O homem não é um processo de evolução, segundo Darwin, né? Aí ele pensou, então os espíritos também são um processo de evolução. Só que eles começaram esse processo de evolução nos macacos. Sendo que Darwin nunca disse que o homem veio do macaco, ele disse que o homem é do mesmo ancestral de um macaco. Agora, qual ancestral é, a gente não sabe, né? Então, ele vai dizer que os primeiros macacos, né? Primeiro o homem falava, depois, né? Não tinha, né, aquela linguagem. E aí, por intermédio da evolução, os espíritos foram evoluindo até chegar aonde está agora, né? Só que em 1856, Gregor Mendel descobre o código genético. Mas, infelizmente, quem ganhou voz foi Darwin, por aqueles motivos que eu acabei de citar aqui. Na época do comunismo, todo mundo querendo acabar com a igreja, né? Estava acabando de sair do iluminismo, né? Da Revolução Francesa. Porém, com o passar dos anos, o código genético tem se mostrado cada vez mais eficaz em sua particularidade, com um design inteligente, que com uma evolução de bilhões de anos. Então, o que é o código genético? O código genético são características, né, do ser daquela espécie. É o nosso DNA. Então, por exemplo, eles vão dizer que com o passar das evoluções, os animais foram evoluindo até... Então, ele começou como um peixe, do peixe criou um braço, do braço saiu da água foi para a terra, da terra virou e foi por aí, né? Essa é a teoria da evolução. Por exemplo, eles vão dizer que nós saímos da água. Por que eles acreditam que nós saímos da água? Porque essa parte aqui nossa, ó, parece com de um patinho, tá vendo? Ó? Essa parte aqui do nosso dedo. Então, no início era assim. Aí foi diminuindo até chegar aqui assim. Até chegar aqui assim. Aí eu até falei, eu tô me sentindo naquele filme, né, Walter Wood, que o camarada, ele tinha, né, as guerras aqui, né, e tal, porque esse filme Walter Wood dá essa ideia, né, de que com o mundo terminou em água, só tinha água, os homens passaram a se evoluir, então ele sabia respirar debaixo d'água, né? Então evoluiu para trás. No nosso caso, como o que predominou foi a terra, evoluiu para frente, evoluiu para poder andar sobre a terra, né? Só que o código genético vai dizer totalmente o inverso disso. Por quê? Porque o código genético ensina que aquele ser é próprio daquela espécie. O que você está querendo dizer com isso, Igor? Por exemplo, macaco só pode dar macaco. O código genético dele é do macaco. Cachorro só pode gerar cachorro. Gato só pode gerar gato. E ser humano só pode gerar ser humano. Se você cruzar um gato com um cachorro, vai dar o quê? Gato-chorro? Não. Né? Vai sair um novo tipo de espécie ali que é meio latido, meio miado? Né? Não. Vai nascer um besta, que a besta é a junção de animais diferentes, né? E que não tem capacidade de reprodução. É isso que vai acontecer, né? Você pode cruzar seres da mesma família, urso polar, urso da selva, não tem problema, né? Pitbull, né? E por aí vai, com outros animais da mesma espécie, da mesma família. Você pode cruzar um poodle com um pitbull, você não pode cruzar um pitbull com uma girafa, não vai dar, né? E se fizer algum esquema ali genético para poder
colocar no útero ali, do animal, o ser que nascer não vai ter capacidade de reprodução. E por essa daí, né, Allan Kardec não esperava. Você se lembra na época do colégio? A gente só estudava a célula, né? Membrana, núcleo, né? A célula era dividida em 3 partes. Era só isso. Mas o código genético hoje a gente entende que a célula é dividida em milhares de partes, porque dentro dela está cheio de códigos, de numerozinhos, que se sair um, já era. A pessoa deixa de ser aquilo dali. Ou ela nasce com algum defeito, igual a pessoa que nasce com síndrome de Down, que é um defeito no cromossomo, na 10ª parte do cromossomo. 14ª parte do cromossomo. Né? Teve algum defeito naquela 14ª parte do cromossomo? Um defeito só. Não nasceu direito, já nasceu com síndrome de Down. Então, um defeito no cromossomo... O que é cromossomos? É como somos, né? Então, um defeito no cromossomo gerou todo um defeito no ser humano. E o design inteligente vem mostrar isso. Oi, Igor, só uma perguntinha. Você trocou um assunto síndrome de Down, um exemplo assim. O que você diz a respeito, por exemplo, quem tem síndrome de Down em relação à salvação eterna? Já está salvo. Jesus, certa vez, ele falou lá em Mateus capítulo 18, a partir do verso 8, 9, 10 por aí, ele vai dizer que trazei as minhas criancinhas, porque deles é o reino dos céus. Né? Então já estão salvos. Quanto isso aí, bem tranquilo a salvação deles, né? Bem tranquilo. Mas isso se enquadra outras doenças mentais? Se enquadra pessoas com problemas psíquicos, não de psicopata, né? Isso não. Estou falando de pessoas que nascem loucas, né? Problemas mentais, não conseguem discernir as coisas, né? Então, sim. Todas as pessoas já estão automaticamente salvas? Sim. Né? Com certeza, Jesus falou isso, né? Então, eles são crianças, né? São puros, então deles é o reino, né? Outra pergunta, em relação ao espiritismo, por exemplo, eles falam que, eu já, como que se diz? Reencarnou. Eu já reencarnei, estou na 7ª reencarnação. Na encarnação passada eu fui uma Deus, na encarnação passada, não sei o que. Eles têm muitas pessoas que frequentam, eles falam muito das suas reencarnações. Quem traz essas informações? De onde eles tiram isso? Eles fazem uma viagem astral, né? Eles fazem uma viagem ao passado. Mas que passado? Como? Não tem passado. Isso aí é demônio. Eles não sabem disso, né? Sim. Eles são enganados. Igual naquela aula que eu falei sobre o espírito, que são espíritos familiares, né? Você se lembra que eu falei sobre os espíritos familiares? É isso daí. Porque, gente, eu vou pagar reencarnação. Eu vou pagar por uma coisa que eu nem sei o que eu estou fazendo, nem sei o que eu fiz. Quem eu fui no passado? Não sei. Mas o que eu passo hoje é resultado, né, do que eu vivi no passado. Então eu não sou eu. Eu sou um ser que eu não conheço, eu nem sei quem fui e nem sei quem serei. Né? É uma filosofia de doido. Né? Então não tem. A reencarnação, ela olha só, esse negócio de reencarnação já existia no 1º século, 2º século. Tem um escritor do 2º século chamado Irineu de Leão. Eles não utilizavam a palavra reencarnação, eles utilizavam a palavra migração de almas, a transmigração de almas. Né? Aí ele fala assim: se ninguém se lembra de quem era, como eu vou saber que a reencarnação existe? Né? Se eu não sei quem eu era e ninguém me avisou que existia um passado meu, como que eu sei que existe esse passado? Quem me informou, né, desse passado, se eu não sei que esse passado existe? Né? Então ele faz essa pergunta para esses que criam nas transmigrações de almas. Né? Como é que eu sei que a reencarnação existe? Uma vez que a Bíblia nem ensina isso, né? Como é que eu sei que ela existe se não houve ninguém, né, que conhece o teu passado para te dizer que a reencarnação existe? Então, uma invenção, né? Falam que
que nós escolhemos os nossos pais. Eu já tô falando. Eu ia falar isso também. Por exemplo, meu filho, ele me escolheu para ser mãe dele. Onde que eles tiram isso? Eles tiram isso dos ensinos de Allan Kardec. Ele vai criar toda uma doutrina para isso daí. Ele vai criar toda uma doutrina para poder fundamentar. Pra você ter uma ideia, eu já li alguns livros dele. Se o pessoal for pegar, né, a fundo para ler mesmo, ver que eles estão... nem Allan Kardec eles obedecem. Allan Kardec diz que sexo antes do casamento é como animais, são quadrúpedes, animais que encontram uma cadeira e vai fazer sexo. Agora, qual é o espírita que segue isso? Né? Então, mas da onde ele tirou isso daí? Né? Comparar animal, né, de rua. São coisas da cabeça dele. Isso é doutrina de demônio. Isso aí é doutrina de demônio. Né? Por que é doutrina de demônio? Porque a pessoa está ali ligando o espírito dela a demônios. Quando ela fala assim, ó, eu sou muito sensitiva, eu sou muito sensível aos espíritos. Já deve ter ouvido falar essa expressão? Acho que uma amiga minha que disse direto. Eu sou muito sensível ao espírito. O que é isso? É o espírito do demônio ligando ao espírito dela. E ela faz parte de uma congregação. Né? Mas ela tem contato com esses demônios, assim, tipo, com mortos, que ela fala que ela tem? Ela é muito evoluída. Ela tem facilidade de captar tudo. A aura dela o que pode acontecer é que ela veio desse meio, se converteu, mas ainda não está ligado ainda no que está acontecendo, né? A libertação, não é? Pelas loucuras dela. Então, ela não é tão evoluída como pensei. Não, dizem que ela é Mas aí, gente, olha só. Aí nós temos um intelectual hoje vivo, né? Que é o Noam Chomsky. Eu falo assim, o maior intelectual vivo no mundo, já há 3 anos já que eu dou aula e falo sobre ele, né? Ele está com 90 e poucos anos já. Eu costumo dizer que daqui a pouquinho eu vou ter que falar. Existiu um maior intelectual vivo até esses dias, né? Hoje ele ainda está vivo, ainda posso falar que ele está vivo, né? É Noam Chomsky. Ele é o maior intelectual vivo no mundo hoje. Quem foi o maior intelectual vivo no mundo de Einstein, na época dele? Foi Einstein, né? E hoje é o Noam Chomsky, é um judeu, um neurolinguista, né? E ele diz o seguinte, que a linguagem do homem ela é inata. O homem nasce com o domínio, com o poder de domínio da linguagem, porém, ele não nasce com a capacidade, né, de saber falar e de escrever. Ele, apesar de nascer com toda a estrutura pronta para aprender, ele só vai aprender se tiver alguém que ensine a ele. Tá? Quando você vê lá na Bíblia, o que você vê? Né? Deus ele falando com o homem. Né? Ou seja, quem ensinou o homem a falar foi Deus. Porque quem é que vai ensinar o homem a falar? Se os homens vêm de uma maneira evoluída. O maior intelectual no mundo hoje fala que não. Se você pegar uma criança e isolar ela numa ilha deserta, ela não vai falar nada. Ela vai ficar lá soltando murros e tal, mas não vai saber falar. Né? Diferente de um outro animal, de um macaco, de um gato. A mãe gata não precisa ficar lá com o gatinho. Miau! Aí o gato, miau, miau, né? Tem que ensinar para o gatinho como que se fala miau, né? Não. A linguagem do animal já é nato nele. Ele vai aprender a desenvolver aquilo dali com maior facilidade. Se você isolar o cachorro, ele vai latir. Né? Ele já tem todos os seus sentidos já todos interligados. Agora o ser humano não. O ser humano precisa aprender aquilo dali. Mas para aprender tem que ter alguém que saiba. Na verdade, para aprender precisa ouvir. Por isso que o surdo mudo não fala. Não fala. O surdo mudo ele tem toda a construção vocal, mas ele não ouve. Daí como ele não ouve, ele não aprende a falar. Mas mesmo assim você sabe que eles têm sinais de linguagem, né? Que são Libra, né? Não, sim, mas eu quero dizer por isso é que ele não... Porque se a pessoa
pessoa ela não ouve, ela não aprende, né? Quer dizer, ela aprende através do ouvir. Uma criança, ela aprende a falar porque ela ouve as outras pessoas. Não, é sim, é. Se colocar uma pessoa numa ilha, né? Você está dizendo isso, né? Uhum. A compreensão de fato é essa. Se você coloca uma pessoa numa ilha, ela pode ter a capacidade auditiva perfeita, né? A vocal perfeita, mas se ela não ouvir um outro ser humano falar, ela vai começar daqui a pouco, inclusive, a imitar passarinho, bicho, essas coisas que é o que ela ouve, né? Não, é justamente isso que eu estou falando, né? Se você isolar a pessoa, ela não vai aprender. Ela não vai aprender. Igual aquele desenho do Mowgli, né? Que ele começa a pegar todo o jeito dos animais, né? A se comunicar com eles conforme o animal. Tem um menino na Índia, que foi dele que partiu essa ideia do Mowgli, né? O menino lobo. Inclusive, ele é conhecido como menino lobo. Se depois pegar na internet, menino lobo, bota lá depois. Que ele nasceu, né, no meio dos lobos ali, e ele, quando foi colocado no meio da sociedade, não se adaptou e quis voltar para a selva. Né? Então, essas coisas acontecem. Né? Ele se adaptou àquele mundo ali e não quis mais sair de lá. Né? A mente dele já atrofiou naquilo ali. Não tem mais jeito. Né? E uma outra coisa aqui com relação às espécies, né? Vamos ver aqui, ó, que está em Gênesis 1:25, ó. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie e o gado conforme a sua espécie. E todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então você percebe que essa questão da espécie está na Bíblia. O código genético, cada um segundo a sua espécie, está na Bíblia. Muito antes de Mendel. Né? Moisés já falava sobre isso. Cada um segundo a sua espécie. Né? Sobre a reencarnação, a gente acabou de falar aqui agora, então não vou entrar nesse assunto da reencarnação, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o testemunho de Jeová. Esse texto aí da reencarnação só vai falar que Elias, ele não é, o João Batista não é o profeta Elias, tá? Porque eles vão dizer que João Batista se diz ser Elias, porque é nele que se cumpre, né? Enviarei o profeta Elias. Só que quando diz que enviará o profeta Elias, é que ele vem no mesmo espírito, poder, virtude, do profeta Elias, e não que ele é a reencarnação do profeta Elias, tá? Aí vamos usar também João 3, que vai falar sobre o novo nascimento, só que o novo nascimento ali não tem a ver com voltar para o ventre da mãe. O próprio Jesus disse isso, é nascer do alto, é nascer de Deus, é nascer do Espírito, tá? Testemunho de Jeová. As testemunhas de Jeová surgiram a partir do movimento religioso dos estudantes da Bíblia, que tiveram suas atividades a partir da década de 1870. Olha aí, a década do século XIX foi o pior de todos, né? Com o pastor Charles Taze Russell. Charles faz uma profecia para 1914, está aí a referência, né? Vamos ler a profecia. Se temos a correta data e cronologia, os tempos dos gentios findaram este ano, 1914. O tempo dos gentios a gente vai estudar na última aula do terceiro módulo, tá? A gente vai estudar isso daí. O que significa isso? Não sabemos com certeza. A nossa expectativa é de que o domínio ativo do Messias começará por volta do fim da concessão do poder aos gentios. Ou seja, o que é o domínio ativo do Messias? O reino milenar. O que é o reino milenar? A gente vai estudar isso também no terceiro módulo, tá? É um reino de paz, de alegria, né? Onde não tem mais sofrimento, né? É o reino do Messias. Jesus estará reinando ali, tá? Para azar dele, o que acontece em 1914? Primeira Guerra Mundial. O reino é de paz, mas aí estoura a Primeira Guerra Mundial. Aí o que ele fala? Não, gente, Jesus voltou, mas voltou em espírito. É espiritual. Não, se é espiritual, não estou vendo. É espírito, né? É a desculpa que ele dá. E assim é por toda, né, tudo que eles fazem. Né? Não está aqui no texto, mas eu me lembrei aqui agora, por exemplo, no século XIX, início do século XX, era pecado a pessoa se vacinar. Eles entendiam que a vacina era pecado. Só que estava morrendo um monte de gente de Jeová. Aí mudaram, não, a revelação é progressiva, agora pode vacinar. Não, se tu... Aí mudou para transfugando sangue. Porque disse que é comer sangue. Mesmo com a judicial, né? Hã? Mesmo com a judicial, eles não aceitam. Não aceitam. Preferem
A pessoa prefere morrer. Mas aí a transfusão de sangue é menos prejuízo do que não vacinar, né? Mas aí se eles não haverem transfusão de sangue e eles morrem, isso não caracteriza um suicídio? É a vontade de Deus. Não, mas aí eles entendem que se morrer não é um suicídio, faz parte da lei natural do ser humano. Ficou doente e morreu, só não se tratou. Eu acho que o ponto que ela quer dizer, o fundamento da pergunta dela é: ele vai para o céu ou para o inferno? É isso que você quer perguntar? Porque, tipo, pra Porque Deus, se- Ah, porque se suicidou, né? Não, mas eles não entendem isso como suicídio. É isso que você... pra Deus isso vai ser como um suicídio. Aí Deus vai julgar conforme o coração de cada um. Mas aqui, geralmente, quem decide é a família, não é o paciente, a pessoa em si. Se a pessoa, geralmente quem está nesse estado está desacordado, né? Está desacordado. Mas é muito raro uma pessoa que entra nesse estado, ela já não tenha dado, conforme ela falou, dado as ordens para os pais, né? Para todo mundo. Ó, sou testemunho de Jeová, não me deixa transferir o sangue, não me deixa, né? Geralmente é assim, né? Então é complicado, porque a pergunta assim, poxa, eles vão ser salvos? Eles sabem que vão morrer, então deixando isso acontecer. Isso não chega a ser um suicídio, né? Porque Deus pode te curar ali na hora. Não, igual o Elias, né? Elias ficou lá sem comer, Senhor, tira a minha vida, né? Ele ficou sem comer, ia ficar sem comer até morrer, mas não chega a ser um suicídio. Eu não sei até onde isso vai, né? Até onde isso vai, né? Mas eu acredito que nesse aspecto aí, Deus vai sondar o coração de cada um. Porque a gente chegar e bater o martelo, ela vai para o inferno. É muito complicado. Aí acho que vai ser segundo as obras de cada um. Eu chegar e bater o martelo assim, ó. Paulo fala isso, né, em 1 Coríntios capítulo 3, né? Você julga os de dentro, de fora Deus que Deus julga. Né? Então, deixa que Deus julgue isso daí. Até porque tem a questão do conhecimento, né? Porque você veja que a pessoa, por exemplo, essa pessoa aí que não aceita uma transfusão de sangue vai morrer. Essa pessoa, no geral, ela já foi criada dentro de uma família, quer dizer, ela é uma criança que foi moldada, construída, forjada, né? Com essa mentalidade. Toda com essa mentalidade. Daí, se você considerar a bondade, né, e a justiça divina, claro que quem decide é Deus. Aham. Óbvio que tem a questão também das obras. Mas uma pessoa dessa não iria, porque ela não tem o conhecimento, e lá inclusive está escrito, né? Por isso é que existe toda essa doutrinação de conhecimento, porque se a pessoa ela não tem o conhecimento, ela não pode ser, sei lá, condenada por não A Bíblia fala que Deus dá por inocente o tempo da ignorância. Né? Deus dá por inocente o tempo da ignorância, por isso que eu não posso sair falando, né? Eu sei que a gente tem uma pregação que a gente fala sobre isso, aceita Jesus, senão você não vai ser salvo. A gente fala isso. Mas se a gente botar uma lupa, perguntar, questionar um monte de coisa, aí já não é bem assim desse jeito, né? Por quê? Porque tem essas questões todas aí. Olha quantas perguntas surgiu aqui agora. E o deficiente mental? Ele não crê em Jesus, e aí? Né? Então, tem várias coisas, né, que não é só no crer. É aquilo que ele falou, todo um aprendizado. Né? Uma pessoa cresceu naquilo dali. E querendo ou não, desculpa, mas ele também tem Bíblia. Né? Só que está toda traduzida errada. Né? E eles creem em Jesus também, só que de uma maneira errada. Né? Então não somos nós só que pregamos a Bíblia, eles também pregam, né? Só que do jeito deles. Então nosso papel é mostrar para eles que eles estão errados e Deus faz a obra, a gente faz a nossa parte. Quem for tendo os olhos iluminados, amém. E quem está aqui na igreja, aí sim, né? Você tem um conhecimento. Se você ir para o meio deles lá, aí eu já não posso dizer o mesmo do deles. De você já posso ter um parecer diferente. Né? Já conhece a verdade. Já conhece a verdade. Né? Por exemplo, olha esse texto aí para a gente encerrar. Né?
João 1:1 na versão deles. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e era um Deus. Você vê que acrescenta um ali. Como que se Deus fosse uma coisa e Jesus fosse outra. Mas olha, E o detalhe, né? Deus com letra minúscula. com letra minúscula, né? Exatamente. Né? Exatamente. Bem observado aí. Ó, João 1:1, nossa versão, né? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Estava com e era Deus. Estava com Deus e era Deus. Certo? Tradução do Novo Mundo, 1967, Hebreus 1:6. Mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Aí olha só, né? Depois dessa versão, todas as outras trazem prestar homenagem, né? Essa versão de 67 é uma versão de uma Bíblia de capa verde que escapou essa partezinha aí, né? Eles não traduziram como prestar homenagem. Todas as vezes que aparece adorar para Jesus, eles colocam prestar homenagem, mas aí escapou, foi um erro de grafia aí. Ficou adorar. Aí eles pararam de publicar, aí agora já consertaram, né? Mas essa Bíblia estava até no Mercado Livre, estou pensando até em comprar essa Bíblia aí, só para poder ler com eles nessa Bíblia, né? E aí escapou essa versão aí, mas é adorar, né? Na nossa nossa próxima aula, gente, vamos falar sobre maçonaria. Então essa aula de hoje é dividida em 2 aulas, tá? A aula de hoje a gente falou sobre catolicismo, como identificar uma seita, falamos sobre os mormons, testemunho de Jeová e o espiritismo. A outra aula, como é bem grande, a gente vai falar sobre a maçonaria, tá? É uma aula só sobre maçonaria, certo? Vamos orar então?